A gente fala de mais um caso envolvendo o 8 de janeiro, porque no Supremo o julgamento da Giovana Vieira da Costa, ré pelos atos do 8 de janeiro e que está grávida, vai voltar a estaca zero. Nesta quinta-feira, o ministro André Mendonça pediu a transferência do julgamento do plenário virtual para o plenário físico. A decisão veio depois de a defesa de Giovana alegar cerceamento por ter uma testemunha essencial negada. Alguém que provaria o horário de chegada dela em Brasília na noite dos atos e enfraqueceria o vínculo com os acampamentos em frente ao quartel-general do Exército. Giovana é acusada de associação criminosa e também de incitação ao crime. O relator, o ministro Alexandre de Moraes, já havia votado pela condenação a 1 ano de prisão. E aí, Alexandre, com essa mudança, com esse pedido do ministro André Mendonça de sair do plenário virtual para o plenário físico, o julgamento vai ser reiniciado agora nesse formato presencial e uma nova data para o julgamento ainda será definida no caso da Giovana. Ela que foi presa, ela estava grávida. Nós acompanhamos ali uma foto da Giovana na tela. Bom, e essa parece que é um dos casos em que a pessoa nem estava nas manifestações, nem poderia estar, porque ela chegou a Brasília depois. Chegou no mesmo dia, mas chegou no fim da tarde. Chegou depois, não poderia estar lá. Esse é o resultado de fazer julgamentos coletivos, em grupo, como era na União Soviética. O Guzzo lembrou dos anos 30, mas eu lembro dos anos 40, os julgamentos, até nos anos 50, julgamentos coletivos, que se fazia. Isso é coisa bem soviética. E outra coisa, né? O Caute lembrou da vingança, mas é a vingança com crueldade. Com crueldade. É uma coisa incrível. E de novo, eu vou agradecer a Ana, que ela lembrou que uma pessoa da televisão tradicional, antiga, né, da velha TV, citou uma frase e disse que recebeu essa pergunta de um ministro do Supremo. Eu fiquei curioso para saber qual o ministro, mas depois a gente viu o ministro pronunciando, depois que saiu na TV, né, que era mais ou menos isso. Se alguém invade a sua casa, destrói a sua casa, você ia querer anistia para essa pessoa? Sim, mas tem o outro lado disso. A resposta pode ser sim. Mas se você for juiz e alguém destruir a sua casa, você não pode julgar essa pessoa que destruiu a sua casa. Vai ter que deixar para outra comarca. Aliás, a comarca certa é alguma da primeira instância. Porque se não tira o nome até... Eu peguei o nome disso, porque é um cerceamento de defesa. Se for para a primeira instância, está suprimindo a possibilidade de a pessoa pedir recurso. Para a segunda instância, é uma supressão de instância o nome disso. E depois tem um outro nome, é consunção. É quando o crime mais grave absorve o crime subsidiário, se é que houve crime no caso. Mas, por exemplo, num homicídio, que o sujeito usou um revólver, né, sem ter licença legal para ter o revólver. Ele vai ser processado por homicídio e não por porte ilegal de arma. Né? Mas nessa história aí, nesse inquérito de fim de mundo, pegam tudo para fazer uma sentença de 1 ano e meio virar 14 anos, 11 anos. É isso que a gente está vendo. Né? Tem outras questõezinhas aqui. Né? O plenário é de 11, não é de 5, o Supremo tem 5, e as vítimas do processo não podem. Né? E são desafetos dos réus em geral. Então, é uma série de questões que não tem nada a ver com o devido processo legal. É isso que está... E aí, por fim, né, o jurista me mostra o seguinte, decreto, aí já entra lá no golpe, né, do 6, do grupo de 7 que virou réu, depois do grupo de 6 que virou réu.
Decreto de garantia da lei e da ordem ou de estado de sítio são constitucionais. Não são golpes, é usar algo constitucional. Né? E aí, por fim, cogitação ou preparação de crime não é crime, faz parte do iter criminis, do caminho do crime, mas não chega a ser crime. Mas isso é básico. Isso o ministro Luiz Fux, que é juiz de direito de carreira, já deve ter aplicado muitas vezes em Duque de Caxias, em Petrópolis, em Niterói, no Rio de Janeiro, e depois tem que conviver com isso na Suprema Corte do Brasil.